trabalhando intensamente aí, para que Deus possa abençoar o nosso bairro, a nossa cidade. E me alegro, irmãos, por estar aqui hoje, ter essa honra de estar com os irmãos aqui, permanecendo, contribuindo com esta igreja, porque foi a primeira igreja onde eu tomei a decisão por Cristo. A gente costuma dizer isso, mas é Cristo que nos aceita, não é verdade? Não podemos fazer nada, mas ainda assim na década de 90, posso dizer 96, 7, 8, era a igreja onde eu congregava ali em Contagem, bairro industrial, Contagem ali, quase pertinho, acho que da sede da área de Contagem, algo assim. Então era a igreja que nós servimos a Deus, metodista, presbiteriana, e hoje retornar a esta casa, e com a incumbência de ministrar a palavra de Deus é uma grande honra para nós, é um privilégio, é uma oportunidade nós estarmos aqui. Bem como o pastor Lucas disse, somos amigos aí há algum tempo, não apenas no pastoreio aí, no trabalho do Senhor, mas na empresa também. Quantos momentos nós encontramos lá para falar da palavra do Senhor, das coisas que precisamos falar. O servo de Deus é interagindo, Então eu gostaria de ministrar aos irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, o segundo exemplar da Bíblia Sagrada. Irmãos, a minha esposa não pôde vir hoje, A minha esposa, juntamente com minhas duas filhinhas, tem uma filha de 10 anos, a outra de 2, porque elas estariam, ela desceu mais cedo na consagração da igreja e depois estaria ministrando na sala de criança ali. Então, o motivo de ela não estar aqui conosco, adorando a Deus nesta noite, nesta manhã. 2 Timóteo, deixa eu pegar aqui, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler alguns versos da palavra do Senhor. Eu quero falar nesta manhã, baixo da orientação de Deus, acerca do poder e a suficiência das Escrituras. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14, diz assim o texto: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e de que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bem, você pode fechar os seus olhos, vamos orar para o Senhor rapidamente. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, bendizer ao Senhor por esta oportunidade, nos concedeu de estarmos aqui ministrando a tua palavra, Senhor. Que seja o teu Espírito Santo em primeiro lugar. O Senhor já tem ministrado aos nossos corações e continua assim ministrando, falando no nosso meio. Senhor, fique à vontade, em nome de Jesus. Irmãos, coisa boa é falar da palavra de Deus, coisa boa é falar dos feitos e das maravilhas do Senhor, Se tem um cristão que não gosta de falar das coisas de Deus, eu sinto muito em dizer algo errado conosco, porque a gente precisa, acho que, se não me engano, o livro de Colossenses vai dizer que nós pensamos nas coisas que são do alto. Se não me engano, Colossenses ou Filipenses, nós pensamos nas coisas que são do alto, naquilo que traz louvor, naquilo que traz um agrado, naquilo que glorifica o Senhor. E coisa boa e principalmente nos reunimos aqui nesta manhã, eu gostei muito dos louvores congregacionais aqui, são louvores que marcam. Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, estamos aqui na carta
2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, o texto em apreço. A carta ou epístola de Paulo a Timóteo faz parte de um composto de livro, de um composto aí, conhecido como cartas pastorais. Cartas pastorais, e todas elas escritas aí, né, também pelo apóstolo Paulo, umas direcionadas a algumas comunidades, outras direcionadas a alguns jovens pastores, assim como Timóteo. E uma carta que veio com o pensamento paulino, não agora para corrigir problemas como era na carta aos Colossenses, aos Efésios, Filipenses, não, mas uma carta agora que veio para orientar esse jovem pastor, que talvez poderia estar passando por uma perseguição junto com os falsos mestres que estavam na igreja, né? E bem como também esta palavra ela vai vir direcionada a Timóteo para que pudesse fortalecer a sua fé em Cristo, uma vez que Timóteo estava assumindo a responsabilidade da igreja local. Então é interessante nós percebermos esta palavra, como o apóstolo Paulo ele vai direcionar aqui. Ele, logo no primeiro momento, ele vai dizer: Timóteo, permaneça. Guarde esta palavra, permaneça. Ele vai chamar Timóteo a continuar, a permanecer firme, a estar embasado, a estar firme, alicerçado naquilo que um dia Timóteo aprendeu, naquilo que um dia Timóteo estudou, naquilo que um dia Timóteo foi instruído. E aqui eu vejo, nós olhamos para o texto aqui, a gente vai aprender que Timóteo ele foi instruído desde a sua infância, desde a sua meninice, né? Timóteo ainda na sua infância pôde aprender as sagradas letras com a sua avó e com a sua mãe, mulheres que, se nós pegarmos o texto aqui, né, nós vamos ver o capítulo 1, versículo 5, que eram mulheres piedosas e tementes a Deus. Aqui, irmãos, eu vejo uma responsabilidade que eu e você nós temos, principalmente a nós que temos filhos, a responsabilidade de criarmos os nossos filhos segundo as Sagradas Escrituras. Irmãos, se tem algo que o judeu fazia e ele faz com excelência, é instruir o seu filho em todos os seus conceitos, em toda a palavra a qual eles acreditam, a Torá, vamos dizer assim. Haja vista, irmãos, que os dias estão se passando e às vezes nós estamos perdendo. Os pais procuram a responsabilidade, os pais procuram terceirizar este ensino da palavra aos filhos. Temos a sala, talvez temos a sala de criança, é bênção, temos a escola infantil, é bênção, mas a principal responsabilidade nossa é dos pais. E aqui a gente vai perceber o quanto que a avó e a mãe de Timóteo contribuiu para que Timóteo agora fosse um cidadão cristão, não apenas um cidadão de bem na sociedade, prezamos por isso, mas agora também um cristão, alguém que conhecia as Sagradas Letras, alguém que conhecia a Escritura. E é por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, permaneça. Se é para permanecer, é algo que ele já veio aprendendo, já veio instruído. E aí, irmãos, quando nós vamos para o livro de Provérbios, se não me engano, 22:5, instrui a criança no caminho que se deve andar. Tenho certeza que a avó, a mãe de Timóteo, estava lado a lado com ele, mostrando o seu exemplo, mostrando as Sagradas Letras, instruindo tudo naquilo que era preciso, porque ela instruía agora para que lá na frente pudesse acontecer o que estava vendo aqui. Timóteo na responsabilidade de assumir uma igreja, Timóteo na responsabilidade de poder mostrar todo o seu caráter cristão. E aí eu te pergunto, não é o tema aqui falar sobre pais e filhos, inclusive o pastor Lucas tem propriedade para falar sobre todo aí o e-book há pouco tempo, né? Vou adquirir ainda, tá bom? Aí eu te pergunto eu te faço a pergunta: que maneira nós estamos apresentando o Evangelho aos nossos filhos? Que maneira nós estamos apresentando o Senhor aos nossos filhos? A avó e a mãe de Timóteo, aqui mencionadas, podemos dizer que elas têm um histórico exemplar de alguém que se comprometeu a viver a palavra de Deus. E o maior legado, irmãos, entenda isso, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, o
buscar galgar patamares da sociedade através de estudo, através de curso. Vamos sim, vamos correr atrás disso, mas entendam uma coisa nesta manhã: o maior legado que eu e você nós podemos deixar para os nossos filhos, para a nossa casa, é o compromisso com as Sagradas Escrituras. Não é um legado de bens materiais, mas é um legado de valores eternos, de princípios baseados na palavra de Deus. Este é o maior legado que nós podemos deixar para a nossa casa. Este é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Haja vista que os dias estão se passando, as pessoas estão perdendo a preocupação, as pessoas estão perdendo este temor. Eu digo aqui, sim, digo na igreja do Senhor, porque isso tem acontecido até mesmo dentro das nossas igrejas. Quando eu digo dentro das nossas igrejas, eu não digo Esteiana, não digo Assembleia de Deus Quadrangular, mas em toda a cristandade, onde as pessoas têm perdido o temor e têm se responsabilizado em deixar talvez outras coisas, valores terrenos, ao invés de legado espiritual para a nossa casa. E assim nós aprendemos aqui com a avó e a mãe de Timóteo o quão elas foram essenciais. Irmão, quando nós somos essenciais e importante na criação, na formação espiritual dos nossos filhos. Você que tem um filho, precisa exercer este papel, mostrando, instruindo. Você que é um esposo, você é pai, você é esposa, ainda não tem filho, mas exercer um papel de sacerdote dentro do seu lar, onde você expõe a palavra, onde você vive a palavra. E quando nós pensamos em exercer e aplicar a palavra dentro da nossa casa, dentro em meio aos nossos filhos, não digo aqui apenas abrir a Bíblia. Isso aqui, irmãos, como usou o texto como o pastor Lucas disse aqui, é o secundário. Quando eu digo aplicar a palavra, é na sua vivência diária, porque às vezes a gente preocupa, as pessoas se preocupam muito, eu digo muito isso na nossa igreja, e as pessoas pensam, vou tirar o momento de eu aplicar a palavra, eu tirar meia hora, tirar 20 minutos dentro de casa para que eu possa fazer um culto no lar. Não, irmãos, é muito mais do que isso. É desde quando nós acordamos pela manhã, nós transmitimos Deus dentro do nosso lar, nós deixamos transparecer, nós vivenciamos a palavra. Em nosso lar precisa ser um lar onde Deus ele reina, e se onde Deus reina, a compreensão, a respeito, a perdão de um para o outro. E isso é trazer Deus para dentro da nossa casa. Eu posso dizer que Timóteo agora ele vai crescendo num ambiente como esse. Timóteo agora ele está pronto. Timóteo agora ele é divertido. Sabe por que Timóteo é divertido? É divertido, mas no bom sentido. Timóteo permaneça, porque aqueles que estão ao redor dele estavam lá talvez torturando a palavra, mostrando outros conceitos, estavam trazendo falsos conceitos talvez para a igreja do Senhor. Mas Timóteo, você aprendeu, Timóteo, você viu como foi na sua casa, você sabe como sua mãe te ensinou. Timóteo, permaneça. E o apóstolo Paulo, irmãos, deixa claro, e aqui apenas abrir esse parênteses aqui, e quando nós vamos para o texto aqui, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar o poder que a palavra tem, o poder que essas Sagradas Escrituras têm de nos tornarmos sábios para que aceitemos a salvação em Cristo Jesus. É somente a palavra, irmãos, é somente a palavra, que não é necessário qualquer outra coisa. Embora nós gostamos, fazemos cultos temáticos, fazemos teatros, também faço, talvez aqui tem os seus cultos temáticos, mas entendam uma coisa: a palavra por si só é suficiente para trazer pecadores ao Senhor. A palavra por si só é suficiente, não é necessário nada, não é necessário outra coisa. Tudo o que precisamos saber para que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento do sacrifício vicário de Jesus na cruz. Já Jesus na cruz está nas Sagradas Escrituras. Tudo quanto foi escrito, irmãos, foi escrito para o nosso ensino. A palavra por si só, ela é suficiente. A palavra por si só, ela tem o poder
pouco. É a palavra, é a suficiência das Escrituras. Não é necessário qualquer outra estratégia. A palavra revelada, pregada debaixo da inspiração do Espírito Santo, ela por si só é suficiente para causar mudança e transformação na vida do homem. E sabe por que eu digo isso, irmão Ismael? Porque as pessoas estão perdendo a essência. Quando eu digo perder a essência, porque está dando vazão a tantas outras coisas para tentar atrair pessoas, ao Evangelho, trazer para a igreja, apresentar a salvação. E o que está faltando é a Escritura. O que está faltando, irmãos, talvez para eles pode parecer loucura, mas para nós que cremos ao poder de Deus, este é o poder das Escrituras. E a gente precisa compreender isso. Haja vista que nós podemos pegar uma máxima aqui nos reformadores: somente as Escrituras, somente ela é suficiente. E eu tenho certeza que é com ela que nós estamos comprometidos aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que é com ela que o pastor Lucas e todo o presbitério desta igreja, os obreiros, os cooperadores estão comprometidos aqui. Irmãos, Gálatas capítulo 1, versículo 8. O texto é interessante. O apóstolo Paulo vai orientar os nossos irmãos da Galácia para que eles tivessem cuidado com as coisas que haveriam de suceder. Deixa eu pegar aqui. Gálatas capítulo 8, 1:8 vai dizer assim: mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, prega a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Isso me chama a atenção, irmãos, neste versículo. Sabe por quê? Porque Paulo alertando os irmãos da Galácia para tomarem cuidado com os falsos ensinos. Sabe quem eram os falsos ensinos que nós vamos trazer isso para nós, já que nós estamos falando que as Escrituras, ela é suficiente, ela tem poder para transformar o homem. Irmãos, haja vista que nós estamos vivendo em dias, nós estamos trocando as pessoas. Agora não vou dizer nós, pastor Lucas, mas alguns estão trocando o verdadeiro evangelho pelo evangelho light. Um evangelho light, um evangelho coach, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem palavra, sem transformação de vida, um evangelho onde que não há confronto contra a nossa natureza pecaminosa. E eu gostei muito do irmão Júlio dizendo aqui que enquanto nós estivermos aqui, nós seremos confrontados com essa natureza pecaminosa. Então a palavra, irmão, ela deve ter um poder. O evangelho pregado, quando nós lemos, quando nós estudamos, ela não precisa confrontar a nossa natureza pecaminosa e nos fazer ser bons e nos melhorar dia após dia. Essa era a preocupação de Paulo naquele momento, em dizer que aquele evangelho, você era de outro evangelho. Não é que apenas era outro, mas o verdadeiro estava sendo transformado, eles estavam modificando, irmão. Esse evangelho não precisa ser modificado, esse evangelho não precisa ser atualizado, como muitos estão dizendo por aí. Sabe por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Um evangelho sem renúncia, um evangelho sem cruz, um evangelho sem transformação de vida, sem qualquer fundamentação bíblica. Eu posso dizer aqui também, um evangelho pesado. Tem gente que vem apresentando um evangelho pesado, né? Um evangelho onde coloca-se tantas coisas sobre a vida das pessoas, e as pessoas não conseguem viver. Irmãos, um evangelho sem qualquer fundamentação bíblica. Mas, irmãos, entenda uma coisa: toda a nossa vida, todo o evangelho que nós pregamos aqui, né? Na verdade é o evangelho, toda a nossa vida precisa ser pautada naquilo que está escrito nessas sagradas letras. Hoje, e quando eu digo que essa palavra não precisa ser atualizada, nós nos lembramos de famosos, de influências que tem por aí, até teólogos e pastores liberais, onde vão dizer que a palavra ela precisa ser atualizada, que a palavra precisa ser reinterpretada, que a palavra precisa ser modificada. Irmão,
Certa vez ele disse que a palavra, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Irmão, essa palavra é mais atual do que nunca, porque ela é divina. Ela veio dos céus para a minha vida, para a sua vida. Ela veio dos céus para transformar a humanidade. Esse é o poder das Sagradas Escrituras. Querem reinterpretar, por que eles querem memorizar? Querem reinterpretar a palavra, porque querem fazer com que a palavra venha se conformar às suas convicções errôneas, aos seus pecados, ao seu bel prazer, às suas vontades. Mas, irmão, não é a palavra que precisa, que deve se conformar ao pecado do homem. Não é a palavra que deve se conformar à vida que o homem está levando, mas somos nós, carentes, pecadores, que precisamos nos conformar com esta palavra. É nós que precisamos adaptar a nossa vida dentro desta palavra. A palavra por si só é suficiente, ela tem poder para transformar a nossa vida. Basta o tempo que passar, aconteça o que acontecer, esta palavra ela não vai mudar. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E ainda tem gente, pastor Lucas, que não contenta com isso e vai dizer que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Não, irmãos, a nossa Bíblia, nós vamos ver, a nossa escola teológica, ela vai dizer, e base não apenas essa escola teológica, mas porque nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos ter essa convicção de que ela, capa a capa, é a palavra de Deus. E não tem como, irmãos, quando nós olhamos para essa Bíblia, em torno de 66 livros, tantos capítulos, seus mais de 1000 capítulos, mais de 31.000 versículos, nós em nenhum momento nós vamos ver uma incoerência, em nenhum momento nós vamos ver uma contradição, em nenhum momento nós vamos ver Deus falando que é pecado e não é pecado. Ei, irmão, sabe por quê? Porque esta palavra, ela é infalível e inerrante. Esta é a palavra de Deus. Ela é absoluta, inerrante, infalível. É por isso que ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus que se torna inerrante. Sabe por quê? Infalível. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Tiago que em Deus não há sombra de dúvida, nem qualquer variação. Deus não há variação nem sombra de dúvida. Isso vai nos falar da imutabilidade do nosso Senhor. Se o nosso Deus é imutável, a sua palavra ela é imutável. Irmãos, nós olharmos em Gênesis, Apocalipse, e a gente vai perceber o quanto há de concordância. A Bíblia respondendo a própria Bíblia, irmão. Se a gente olhar para isso e falar que isso não é de Deus, eu não sei o que é. Sabe por quê? Porque cerca de 40 autores, no período de cerca de 1.500 anos, a Bíblia concorda entre si. Autores dos mais variados ofícios da sociedade, mas ainda assim, ela se encaixando texto a texto, a Bíblia respondendo a própria Bíblia, irmão. E sabe por quê? Eu te digo isso, porque ela é a palavra de Deus. O único livro da face dessa terra em que quando você está lendo, o autor ele está do seu lado. Ou você está achando que quando você comprar o e-book, o livro do pastor Lucas, ele vai estar do seu lado? Não tem como, pastor Lucas. Você vai ter o pensamento do pastor Lucas do seu lado, mas com a Bíblia é diferente. Com a Bíblia nós temos o próprio autor do nosso lado. Nós estamos lendo e ele está nos inspirando, nós estamos lendo e ele está soprando na nossa mente, para que nós possamos redigir, para que nós possamos formalizar, seja no louvor, seja na administração, seja para servir na igreja do Senhor. É isso, irmãos, quando nós estamos com esta palavra, nós estamos com o seu próprio autor. Entenda uma coisa, irmãos, a palavra de Deus, ela continua sendo, haja o tempo que passar, o tempo que for, ela continua sendo as palavras de salvação, ela continua sendo palavras de transformação para a nossa vida. Não há como nós mudarmos esta palavra, não há como nós deixarmos esta palavra de lado, irmãos, e caminharmos para outras histórias. Tem gente, haja vista que tem pessoas, as jovens que entram numa faculdade, as jovens que entram pelo mundo acadêmico,
acontecido nas nossas universidades. Mas a ideia aqui nesta manhã, irmãos, é nos advertir para que nós possamos permanecer. A ideia, a orientação de Paulo a Timóteo era: Timóteo, permaneça, Timóteo, haja o que houver, aconteça o que aconteça, não se desvie desta palavra, não pregue outra coisa, Timóteo, não ser aquilo que você já aprendeu, não acredite em outra coisa, Timóteo. Irmão, e quando eu digo acreditar em outra coisa, com respeito, mas há tantas coisas que vem se colocando por aí, para que as pessoas possam depositar a sua confiança através do copo d'água, a sua guardinha no braço, pisar no chão. Nossa, irmão, me perdoe, mas a palavra por si só é o suficiente. Nós não precisamos nada que possa mascarar, rechear o Evangelho. Aqui nós já temos um prato perfeito, irmãos, um prato divino, um prato que veio do céu para transformar a nossa vida. Basta você se alimentar apenas desta palavra. Timóteo aprendeu desde a infância e agora na fase adulta precisava permanecer vivendo sob a orientação da palavra de Deus. Quantas vãs filosofias têm sido pregadas por aí? Quantas vãs filosofias, falsos conceitos têm sido pregados por aí? Onde tem levado pessoas a acreditarem, tem levado pessoas a se desviarem do verdadeiro Evangelho, tem levado pessoas a olharem não para a cruz do meio, mas para as cruzes que estão nas laterais. Irmão, o verdadeiro Evangelho é aquele que vem da cruz do meio, é o Evangelho da redenção, é o Evangelho da salvação, é aquele que muda, é aquele que transforma a nossa vida. E é esse que nós precisamos permanecer. Sabe por quê, irmão? Vai passar o tempo, as pessoas vão dizer dia após dia, vão tentar atualizar, mas irmãos, e vão tentar talvez acabar com esse livro. Entenda, quando você vai para a história, irmãos, não vou dizer da igreja, mas também história secular, o livro mais lido do mundo ainda é a palavra de Deus, ainda é a Bíblia Sagrada, o livro qual já tentaram tantas catástrofes aí, tentando acabar, né, com ele é a Bíblia Sagrada, mas ainda assim, irmãos, ela já está aí em tantos continentes, em tantas línguas, e dia após dia se lascando. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E não tem como, irmãos. As pessoas podem tentar acabar, as pessoas podem, talvez hoje, e aqui, quando eu abrir um parênteses aqui, irmãos, aí eu chamo a nossa atenção que nós vivemos em um país que ainda temos a liberdade de andar com a Bíblia debaixo do braço, ainda temos a liberdade de chegar na praça da rodoviária e pregar o Evangelho. Estávamos até ali ontem, temos a oportunidade de sair por aí afora falando do amor de Jesus. Há um problema, sabe o que acontece com a cristandade? Nós temos a oportunidade e nós não aproveitamos. Temos a oportunidade e nós não andamos segundo esse direcionamento, que são aproveitar a sua oportunidade, andar com esse Evangelho, falar desse Evangelho. Não podem chegar dias tortuosos. Podem chegar dias tortuosos. Alguns países por aí, eles sequer têm a capacidade, sequer têm a oportunidade de ter um exemplar da Bíblia Sagrada. Se contentam com versículos escritos, se contentam muitas vezes com folhetos, não têm a oportunidade de estar num salão como esse, hoje pela manhã, mas vão para floresta fora, cavernas. Sabe para quê? Para tentar e adorar ao Senhor. E hoje nós temos essa oportunidade de nos reunirmos, falarmos deste livro, falarmos desta palavra que um dia nos transformou. Irmãos, mas pastor, eu fui para a faculdade, entrei, e tem gente, irmãos, que ele entra fervoroso, mas ouve tanta história, ele fica com medo, né? Não tem aquela ousadia para confrontar, ele sai desacreditando. Aí, irmãos, o que eu coloquei aqui? Sabe por quê, pastor? Porque a palavra, eu aprendi lá que a palavra foi escrita por homens. Vai para lá, irmão, será que eu não vou concordar contigo, não? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai nos falar isso
ouvirmos homens inspirados pelo Espírito Santo para descreverem, para nos deixar esta palavra conforme a orientação divina. Eu concordo contigo, irmão. Eu concordo, foi escrito por homens, mas homens que foram usados por Deus, irmão. E assim como esses homens foram usados por Deus no passado, Deus está querendo levantar uma geração de homens e mulheres usados por Deus para confrontar o pecado, para mudar a sociedade, para mudar essa cidade. E só nós vamos conseguir a caminhar, nós só conseguiremos caminhar se nós estivermos embasados nesta palavra. Certa vez, se não me engano, John Wesley ele vai dizer que ele apenas precisava de 100 homens. Deixa eu errar, pastor, você vai desenhar. Ele precisava apenas de 100 homens que não temiam a morte nem o pecado para transformar a sociedade. Eu só preciso de 100 homens. Sabe o que ele estava dizendo? Ei, eu só preciso de pessoas capazes, pessoas que preguem o Evangelho. Sabe por quê? Porque se são pessoas que pregam o Evangelho, eles confrontam o pecado, eles não temem a morte, porque eles sabem. Então, aqui a gente se levanta na glória, a gente vai estar com o Senhor. Mas aí ele vai dizer que eu só preciso de homens corajosos que creem no poder das Sagradas Escrituras. É isso. Tem um corajoso aí? Amém. Tem um corajoso? O pastor Luiz está precisando. O pastor Luiz está precisando, eu estou precisando. Tenho certeza que nós vamos nos levantar dia após dia sob a orientação desta palavra e ganhar essa cidade, ganhar este bairro para o Senhor. E em toda a Bíblia Sagrada, como eu disse, alguns tentam atualizar, reinterpretar a Bíblia, mas ela não precisa ser interpretada. Em todo momento a gente vai observar aquilo que era pecado no passado, sempre será pecado lá na frente. Irmãos, Deus ele não vai voltar atrás a sua palavra, mostrando. Deus em nenhum momento vai mostrar a sua palavra. A Bíblia aqui concorda com a própria Bíblia. Em nenhum momento nós iremos ver a Bíblia, os autores bíblicos aqui, exaltando-se em qualquer momento, em nenhum momento, o pecado. O pecado sempre continuará sendo pecado. A palavra sempre continuará sendo a palavra de Deus. Queira você não queira, queira eu não queira, queira a sociedade ou não queira, irmão, entenda uma coisa: basta o céu e a terra, mas as palavras do Senhor, elas irão permanecer. A palavra do Senhor permanece fiel, a palavra do Senhor sempre permanece a mesma. E quando nós olhamos para esta palavra, irmãos, a gente vai ver quando o salmista ele dava ênfase, os salmistas eles davam ênfase à palavra de Deus, como eles amavam, eles não odiavam, eles cantavam a palavra do Senhor. E ele vai dizer, um dos versículos que me chama a atenção, vai ser no Salmo de número 119, quando ele vai dizer: como purificará o jovem no seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Irmão, não tem como, não há outro artifício, não há outra coisa para que nós possamos purificar o nosso caminho, a não ser através da palavra de Deus. João vai dizer: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Irmãos, o poder das Escrituras, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos transforma. Este é o poder da palavra, irmãos. Salmo de número 119, versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio. A palavra de Deus é a verdade, ela continua sendo a verdade. E irmãos, eu tenho certeza, é com essa verdade que esta igreja, que o Wesleyano, o pastor Lucas, ele está comprometido. Certa vez os discípulos questionaram Jesus: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Senhor, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Irmão, não há outro caminho a ser seguido, não há outro caminho a ser buscado, não há outro, não há
palavras de vida eterna. Ei, entenda, assim como o mapa é importante para o viajante, a bússola é importante para o velejador, assim como o projeto nas mãos do engenheiro, assim a palavra de Deus para o cristão é o nosso manual para chegar no céu, irmãos. E a gente precisa entender isso. Não há como nós cantarmos, não há como nós dizermos que vamos morar no céu se nós não temos um envolvimento com esta palavra. Não há como se nós dizemos que somos cristãos se nós não amamos a palavra que é de Deus. Não há como. Isso vai haver uma incoerência na nossa vida cristã. Salmo 119, versículo 105. Olha o que o salmista, eu gosto do Salmo 119, que em todo momento ele vai exaltar a palavra de Deus. O 119, versículo 5 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz. Irmãos, sabe o que está dizendo aqui? A palavra é o manual que nos orienta hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ei, a palavra tem poder, é suficiente para nos orientar hoje, mas também para nos mostrar um caminho a ser seguido. Ela também vai iluminar o nosso caminho, ela vai dar direcionamento, ela vai mostrar o caminho que nós devemos seguir. Lâmpada para os meus pés, nós estamos falando no local aqui. Ela tem iluminado a minha vida, ela que é através dela que eu tenho me posicionado, mas ela também é luz para o meu caminho, porque é sobre essa luz que eu irei caminhar, é a palavra de Deus. A Bíblia, como palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. É através da obediência, irmãos, que nós iremos encontrar, é através da obediência que nós iremos encontrar o êxito nas nossas vidas. Não há como nós sermos bem-sucedidos na nossa vida, não há como ser bem-sucedido no nosso casamento, não há como ser bem-sucedidos na criação dos nossos filhos, não há como sermos bem-sucedidos como obreiros, como os pastores, como servos da casa do Senhor, se nós não nos basearmos nessa Bíblia, se nós não nos basearmos na palavra do Senhor. Quer ver uma coisa? Josué capítulo 1, quando Deus vai chamar Josué, para que Josué pudesse assumir o lugar de Moisés, ele vai dizer: ei, Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso, medita na letra desta lei, dia e de noite. Ei, Josué, mas entenda uma coisa, é só depois que você passar a obedecer é que você será bem sucedido. Vamos lá? Tem hora que a gente tem que ser os bereanos. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo número 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que, olha aí, não se desvie dela quem? Da palavra, dos ensinos que Moisés deixou naquela época. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Irmãos, você entendeu o segredo agora da vida de Josué? Não é porque Josué ele era militar, não é porque Josué era um estrategista, não é porque Josué agora não. Josué agora vai vencer as suas batalhas. Josué agora vai estar na frente do povo, sabe por quê? E seria bem sucedido, não por causa das suas capacidades mentais, não por causa das suas capacidades intelectuais, não por causa do cargo que agora ele estava sendo promovido a líder do povo, não, mas simplesmente por observar esta lei, por observar esta palavra. E Moisés não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, e assim o seu caminho será bem sucedido. A palavra por si só é suficiente para nos abençoar, não há outra coisa. E isso foi a vida de Josué. Irmãos,
E agora, o sucesso da vitória não está nas estratégias, mas se obedecer e permanecer. Olha a orientação que foi para Timóteo lá atrás. Timóteo, permaneça. A mesma orientação agora, em outras palavras, para Josué aqui. Josué, permaneça dando sob a orientação da palavra de Deus. Em que caminhos nós estaremos caminhando, irmãos? Queremos ser bem-sucedidos, sim, mas nunca falte a sua intimidade com esta palavra. Precisamos ter comunhão, precisamos ter intimidade com esta palavra. E a Bíblia vai dizer, Salmo de número 1. Salmo de número 1, salmo que nos chama a atenção, exatamente por causa das orientações do Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, este homem bem-aventurado, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este quer ser bem-aventurado, irmãos? Se posicione com a palavra. Quer ser bem-aventurado? Se posicione, leia esta palavra, escute esta palavra, viva esta palavra. Não crie outros meios. Tenho certeza que o pastor Lucas nunca vai criar outros meios para levar pessoas ao arrependimento. É apenas a palavra. Esta palavra maravilhosa, e como é bom nós falarmos esta palavra que nos constrange, irmão, que quando nós olhamos para ela nos constrange, nos faz mudarmos de vida. Eu sempre costumo dizer, irmãos, se nós entrarmos no culto e se a palavra não nos constranger, se a palavra não trazer em nós um sentimento de mudança, teve algo errado no nosso culto. Pode ser o pastor Lucas que vai ministrar. Quem já ministrou na igreja, ele é mais calmo para ministrar, né? Pode ser o pastor Lucas, pode ser quase que eu consigo o pastor Juca, que fala pastor Juca, irmão Juca aqui, vai ministrar a palavra, irmãos. A palavra ela vai constranger. Pode ser um versículo, mas esse versículo tem que fazer diferença na nossa vida. É nós pegarmos isso, é aplicarmos a palavra de Deus. Lembra o que Jesus disse, irmãos? Nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes desta palavra. Seja um praticante da palavra. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. O salmista ele diz que guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, quando nós começarmos a guardar esta palavra, teremos convicção desta palavra na nossa vida, teremos dias melhores, seremos bem-sucedidos. Pastor, mas eu estou passando tanta dificuldade. Você fala que eu estou sendo bem-sucedido, irmão. Não importa, você pode estar passando por dificuldade, por perseguição, mas quando você tem esta palavra aqui, você passa dando glória a Deus, você passa com sabedoria, você passa com equilíbrio. Você sabe passar. Ser amante desta palavra não quer dizer que você vai ser isento de problemas, que você vai ser isento de perseguição, não. Isso é a teologia do coach, da prosperidade, para essa porta para fora, irmão. É a palavra, sim. Podemos ser amantes, temos intimidade com a palavra, mas não nos isente de passarmos por perseguição, por dificuldade. Mas quando nós estamos embasados na palavra de Deus, nós permanecemos, nós ficamos firmes. Eu quero orar por você nesta manhã. Você que se sentiu aí confrontado pela palavra, se você pudesse colocar a mão no seu coração. E nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor: Senhor, a tua palavra por si só é suficiente, e me ensina a guardar esta palavra. Faça o como salmista. Guarda a tua palavra, Senhor, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer ao Senhor nesta manhã. Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para dizer para nós, para dizer para esta igreja:
permaneça firme, permaneça convicto, porque somente a tua palavra tem palavra de salvação, somente na tua palavra, Senhor, que nós teremos os nossos caminhos bem-sucedidos, ó Pai. Senhor, por esta igreja, nesta manhã, aquela pessoa que entrou por essas portas, ó Pai, aquela pessoa que entrou desejosa de ouvir a tua palavra, de ouvir a tua voz nesta manhã, Senhor, Senhor, que ela seja assim confrontada pela palavra. Nós saímos daqui nesta manhã não apenas como ouvintes, mas praticantes desta palavra. Nós saímos aqui, Pai, praticantes e concordantes, ó Pai, com a tua bondade, com a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Senhor, nós te louvamos. Eu louvo o Senhor pelo pastor Lucas, o pastor desta igreja. Continue capacitando o teu servo, Pai, juntamente com seus líderes, seus cooperadores, para avançarem nesta obra, Senhor. Levanta pessoas, ó Pai, que eles sejam um instrumento aqui nesta cidade, neste bairro, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, Senhor, acrescenta salvos a esta casa, acrescenta elencos a esta casa, acrescenta, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, pregamos o Evangelho, pregamos a palavra, Senhor, e temos a certeza que no seu tempo, ó Pai, esta preciosa semente irá frutificar, assim como esse Evangelho tem sido pregado por esta casa, por esta igreja, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, nesta manhã, convictos da mente